Gente, então eu estou aqui com a Arlete Menegatti, vocês já conhecem, né? Trabalha com constelação familiar, é minha super amiga. Me constelo com ela, a gente troca as constelações. Verdade. E ela veio com um tema muito importante de reflexão para olhar para algo que é tão maravilhoso, que são as relações afetivas, né? E ontem, de alguma forma, apareceu muito isso também nas constelações aqui no auditório da Rádio Mundial. Então, sabe quando a gente fala, uau, é isso aí, hoje realmente esse tema vai ser muito importante para todos os que estão sintonizados e para aqueles que também vão ver essa gravação no YouTube. Então, bem-vinda, Arlete. Que delícia ter você aqui de novo, depois a gente conversar, né? Exatamente. É verdade, é muito bom, adoro. Então, Simone, é porque algumas constelações aconteceram, em uma delas, especialmente nessa semana, eu quero citar duas, tá? Mas em uma delas, mostrou uma dor que uma mãe sentia. Ela, na verdade, foi olhar a relação dela com duas filhas que tinham muito conflito. E, de repente, o que apareceu foi uma dor pelo destino das mulheres. Ela sentia uma dor muito grande, porque ela via o destino das mulheres um destino muito pesado. E a cada filha que nascia, ela sentia essa dor pela filha mulher. Então, teve todo um processo de aceitação da vida da filha e da filha ser mulher. E a respeito da maternidade, porque é como se a maternidade fosse um peso. Nossa, incrível como foi exatamente o que saiu ontem também. Nossa, e é verdade. E é verdade, por quê? Durante muito tempo, as mulheres, né, a única função das mulheres era a procriação, né? Na maioria das sociedades, machistas principalmente, era a única função da mulher. E muitas mulheres ficaram só nesse papel. É uma função sagrada, é um presente, é lindo você procriar, você trazer a vida, é algo divino, é realmente sagrado. Só que a mulher, durante muito tempo, ficou sendo vista e só nessa posição, mas nenhuma posição, inclusive de ter o prazer, né, na relação, não era só para a procriação. Então, principalmente antigamente, mulheres que tiveram 10, 12, 13 filhos, elas passaram uma vida toda gestando. É verdade. Então, elas não puderam olhar para mais nada. E por isso elas até queriam evitar o sexo, porque fazer sexo significava ficar grávida, e também sexo sem prazer, porque eles não se preocupavam, né? Geralmente os homens não se preocupavam com isso em relação às mulheres. Então imagina a vida afetiva realmente como era, né? Não era nem permitido, né, em algumas situações, em alguns grupos, moralmente a mulher ter prazer, né? A gente está falando de um tempo atrás e essas memórias estão no sistema e elas acabam afetando a gente de uma maneira que às vezes a gente não imagina. Então foi muito interessante porque ficou tão claro o peso que ela sentia no destino das mulheres daquele sistema, em ver a maternidade como um peso e não como algo sagrado e realmente divino. Por quê? Porque era uma obrigação. E aí a mulher deixava de ser qualquer outra coisa, uma profissional, uma amante, qualquer outra coisa, para só ser mãe. Ou né? até para nem querer casar, mas não ter filhos. Então, ser mulher, esposa, mas não querer ser mãe. Isso era absolutamente improvável, né? Dizendo improvável para ser leve, né? Um tempo atrás. E também houve uma outra constelação, isso já faz um pouco mais de tempo, onde apareceu um grande trauma para essa pessoa que foi constelar, em relação a ter uma segunda chance, né? Então ela havia acabado de se separar e essa segunda chance era tão boicotada, tão impossível para ela, que não dava muito para entender. E aí o que se viu nisso é que significava uma morte. E isso estava linkado a uma avó que morreu, provavelmente durante um aborto que aconteceu, porque ela tinha uma vida onde ela só tinha filhos, né? Ela tinha filhos e filhos e filhos, e a relação sexual não era uma relação prazerosa, era uma relação por obrigação.
Então, uma coisa que tem aparecido ultimamente são algumas sensações da mulher tá sendo tão obrigada a ter uma relação sexual com o marido, de se sentir praticamente estuprada ou abusada, porque por ser tão forçada a isso. E isso apareceu muito claramente nessa constelação, e ela foi tão forçada, né, que ela se sentiu tão invadida e tão abusada, que ela não quis esse filho, e era mais um de tantos e tantos que ela tinha. E aí, nesse processo dela não querer ter, ela morreu. E ficou esse trauma na família. Então, as mulheres não se permitiam ter uma segunda chance. Então, qual era a solução, né, para ficar nisso? Ou elas ficavam nos casamentos mesmo não querendo estar, mesmo não felizes, ou se conseguiam a coragem de se separar, não tinham uma segunda chance. Então, é interessante porque foi muito claro o que trouxe, era uma coisa que realmente não estava nada consciente para ela, né? E quando ela pôde acessar esse trauma e essa dor, né, desse antepassado dela, ela falou, nossa, parece que encaixou alguma coisa dentro de mim, faz todo sentido isso. E ela entendeu o porquê que, em alguns momentos, ela teve algumas atitudes tão estranhas, um boicote, né, uma sabotagem tão grande, que ela falava, não entendia algumas ações. E aí ela pôde entender, né, que por trás daquelas atitudes estranhas, né, de boicote, tinha um trauma. E como é mais fácil você entrar numa cura, né, quando você consegue entender o porquê. Às vezes a gente até percebe que a gente está sabotando, mas você não sabe o porquê. A hora que você enxerga o que tem por trás, aí é possível uma solução, né? E é muito bonito porque nas constelações, quando aparece, por exemplo, a mãe que de repente, como apareceu ontem, o marido alcoólatra, ela sem possibilidade de se separar, com um monte de filhos, e às vezes a filha se casa e começa também a não se dar o direito de ter um relacionamento afetivo decente, no sentido profundo, prazeroso em todos os níveis, porque a mãe não teve. E daí quando essa pessoa dessa geração decide se separar, todas as mulheres caem em cima, como, não, imagina, nós aguentamos coisas piores, né? E você não vai se separar. É normal, como eu ouvi ontem, uma mãe dizendo, é normal os homens traírem. Então, as mulheres têm que aguentar, né? Então, culturalmente, a gente não está sendo feminista, a gente, pelo amor de Deus, a gente não fala de feminismo nem machismo, a gente não toma partido. Mas cada geração tem um desafio. E a geração atual tem a liberdade de escolha. Tem direito à segunda chance, como essa geração também tinha, mas era um direito mais difícil. Por exemplo, na Índia agora, a gente viu uma ONG que cuidava das mulheres que os homens abandonavam, porque na Índia não dão nem trabalho para as mulheres, e os homens também não querem uma mulher separada. Então, isso ainda existe, é um assunto atual. É muito forte ainda lá, né? E esse papel em que as mulheres, as nossas ancestrais todas vivenciaram, ficou ainda é muito forte e traz ainda uma influência que a gente não se dá conta. Claro que hoje não existe o tabu que existia antigamente, mas só pelo fato da mulher se separar, já era mal vista a situação, a pessoa e tudo mais, né? E então hoje, quando uma mulher, né, que é muito mais natural, ou um homem, se separam, por que mesmo assim, às vezes, não se dá o direito de uma segunda chance? Então, são todas essas influências que ainda estão aparecendo, né? Elas estão borbulhando, e por isso que é importante olhar, né, e se trabalhar. E o quanto foi pesado, né, para essas mulheres ficarem nesse papel de só ter filhos, porque muitas mulheres viveram isso durante muitos anos. E aí, ou você toma a decisão de não ter filhos, né, por exemplo. É estranho e as pessoas estranham, eu sei disso. Também sei. As pessoas falam, nossa,
por que não? Como se fosse uma obrigação intocável, nisso não se pode mexer. E não vamos falar sobre isso, né? Por quê? Porque quando se fala sobre isso, você coloca as pessoas a questionar ou a pensar se realmente quiseram ter filhos antes de ter filhos ou se simplesmente tiveram. Então você toca em algo delicado. Mas a solução vem quando a verdade pode ser dita, né? Quando ela pode, a mulher pode dizer verdade. Porque os filhos reclamam, falam, a minha mãe não estava presente, a minha mãe teve um monte de filhos, mas não olhava para os filhos. Por que não olhava? Porque ela foi obrigada a ter filhos, ela não queria ter filhos. Mas quando ela fala, eu não queria ter filhos, isso fortalece os filhos. Exato, numa constelação apareceu exatamente isso, porque uma filha tinha um problema com a mãe, né? E mesmo quando elas se abraçaram, ela não sentia a mãe não sentia ela como filha. Uhum. E aí eu perguntei, né, como tinha sido a gestação, a gravidez, e se ela foi programada, se ela queria ter aquela filha. Uhum. E aí ela falou que apareceu sem programação. Na verdade, o marido já ia operar e ela veio antes disso, né? Então ela não foi programada e ela não foi bem-vinda na hora. Só que na hora que a gente olhou para isso, ela sentiu uma culpa tão grande. Falou, não, mas eu amo e queria pular. Eu falei, para curar isso, é preciso olhar. E as mulheres se sentem muito culpadas, né? E uma sensação que acho que muitas mulheres passaram de engravidar num momento onde já não queria mais algum filho ou não naquele momento. E na hora foi muito difícil e muitas sentiram muitas coisas que sequer puderam falar. Do susto que tomaram, dos medos, de tudo que estavam vivendo, porque é uma coisa que não se fala. Só que tudo que não se fala fica remexendo de uma maneira muito mais complicada, é muito mais nefasto. Quando você realmente fala, se traz à luz, você fala sobre a dificuldade, sobre a dor que você passou, você consegue curar isso, né? Se você camufla, não. Pois é. E muitas mulheres viveram isso, mas tem medo até de falar, como se fosse, assim, quebrar algo sagrado. Uhum. E, na verdade, não olhar para isso é que você mantém um problema, né? Uhum. Que pode ter acontecido ou não. E também elas não podiam falar para as mães, para as avós, porque senão iam ser olhadas de formas não muito boas. E não podiam fazer terapia, né? Então, hoje, a gente pode fazer terapia, já que ninguém compreende, a gente vai para uma terapia, a gente vai fazer uma constelação. Uhum. A gente tem para quem falar. Uhum. Então, gente, olha, cada geração... formas, né? Desculpa te cortar, mas formas de evitar, né? Que até um tempo atrás... Ah, sim, lógico. Isso trouxe muita liberdade para a sexualidade, né? Exatamente. Porque isso... para nós foi um ganho gigante você poder evitar, né, um filho sem deixar de ter as relações. Então, isso foi um ganho enorme. Então, as mulheres sofreram muito. Até a relação sexual era um problema porque era um risco muito grande, né? Tinha as formas de evitar, mas que eram com percentual de risco enorme, tanto que tinham muitos filhos antigamente. Então, isso também facilitou e ajudou muito, né? Mas, mesmo assim, o que se percebe é que existe um caminho de ir porque todo mundo vai, fazer porque todo mundo faz. Então, a gente simplesmente deixa. E ter um filho é algo tão sério, tão sagrado, que você tem que estar tão presente. Presente no sentido de alma, não estou falando que tem que parar tudo isso, mas tem que estar presente, tá inteira, né? Que eu acho que é uma coisa que o casal tem que realmente conversar e na hora que realmente achar que tem que ter, aí ter, e ter com amor e se dar totalmente. E ontem apareceu um caso assim também, onde ela teve um filho, depois que teve o filho, o homem foi embora, e, enfim, ela apareceu a separação deles. E eu perguntei, mas ele queria ter um filho? Não. Mas eu queria muito. Então, isso também, gente, é um horror. Quando a mulher quer e o homem não quer, obrigar o homem a ter um filho
também o Bert Hellinger fala, tem que deixar o outro livre, né? E você buscar um parceiro que queira ter filhos, né? E vice-versa. Exatamente, né? Porque senão você põe esse peso no outro, né? E que não pode ser um peso, tem que ser algo realmente com amor, para que se cumpra, né? De uma maneira realmente leve, gostosa e que traga mais alegria para o casamento, que não seja uma salvação. Né, um casal quando está em vias de se separar e aí de repente engravida, né, sem querer, a gente sabe aí que inconscientemente, né, os dois arrumaram uma forma de manter, ou um dos dois, manter uma relação que já não tinha mais como continuar, então essa criança já nasce com um peso, né, de salvar uma relação, a relação dos pais, o que pesa demais, né, para o filho. Lógico. Arlete, então gostaria que você desse as novidades agora do seu trabalho. Você então continua fazendo as constelações individuais em grupo. Tem o Movimentos da Alma, certo? Isso mesmo. Eu estou finalizando uma turma do Movimentos da Alma, é a última turma desse ano. No início do ano eu vou fazer novamente, daí eu aviso aqui, eu vou montar outro grupo. Mas quem quiser já pode também, deixando o nome na lista. Isso, já tem uma lista de espera lá com os nomes dos próximos participantes, então é só ligar lá no meu espaço que a gente já reserva um tempinho. E eu continuo com as constelações em grupo individuais lá em Jundiaí. Então, é só você ligar ou também entrar site, Facebook. Hoje é tão fácil achar, né, as pessoas. Então, é Arlete Menegatti, o site, Arlete Menegatti, o Facebook, Arlete Menegatti, a página no YouTube. É só você colocar lá, se inscrever, colocar no sininho, e daí você recebe os vídeos novos dela. E o telefone também é 11 97310 5511. Então, é um celular que você pode mandar WhatsApp ou ligar. Né? Um grande beijo à Vera, né? Que tá fazendo esse trabalho. Então, tá me dando uma força enorme lá, minha irmã. 11 97310 5511. Então, Arlete, muito obrigada por você ter vindo novamente. E esse vídeo estará disponível também no meu YouTube, Simone Arrojo, Simone Arrojo Oficial, no YouTube, no Facebook ou no meu site também, quem quiser.